Voltando aqui para estudar os últimos comandos do item 103.2. O primeiro comando que a gente vai ver agora é o tr. O tr serve para pegar um conteúdo de texto e substituir algum caractere ou até mesmo deletar algum caractere. O tr tem uma diferença grande com relação aos outros comandos. Normalmente nos outros comandos a gente digita o comando, as opções e o arquivo de entrada. No tr, a gente não informa o arquivo de entrada dessa forma. O arquivo de entrada tem que ser usado, tem que ser enviado ou pelo pipe ou pelo redirecionamento de entrada. Por exemplo, quando a gente digita cat alunos, eu tenho aqui o alunos.txt. Se eu quiser usar o tr em cima dessa saída, eu tenho que digitar pipe tr e o argumento que eu quiser. Vamos, por exemplo, usar esse argumento. Eu quero pegar toda a letra minúscula e transformar numa letra maiúscula. Então, tr de A até Z minúsculo vai tudo transformar por tr de A até Z maiúsculo. Então, ele colocou todas as linhas, todas as letras em maiúsculo. Outra forma de usar. Eu posso transformar tudo que, por exemplo, simples, se eu transformar toda a letra A maiúscula em uma letra E maiúscula. Tudo que é A maiúsculo virou E maiúsculo. Se eu fizer assim, se eu quiser transformar tudo que é E e I em E maiúsculo e I maiúsculo, só o E e o I que eu vou transformar. Então ele colocou todas as letras E, toda vez que ele encontrou um E minúsculo, ele trocou por um E maiúsculo, e toda vez que ele encontrou um I minúsculo, ele trocou por um I maiúsculo. Não precisa estar junto, não precisa ter E e I junto. Não, ele olha cada um dos caracteres. Se eu digitar tr --help, você vai ver outras opções, uma série de opções de transformação aqui, que podem ser usadas. Inclusive nesse formato aqui. O que é esse formato? Eu posso dizer, transformar da seguinte forma. Toda vez que eu encontrar algo em por exemplo, em uppercase, maiúsculo, eu vou transformar num lowercase. É um outro formato de transformação. Assim como letras, alfanuméricas, dígitos, eu posso utilizar essas opções no meu parâmetro. Então ele transformou tudo que estava em maiúsculo em minúsculo. Outra opção dele, um outro exemplo. Eu quero trocar, toda vez que tiver um espaço, eu vou colocar um underline. Então toda vez que ele encontrar um espaço vazio, ele vai trocar por um underline. Foi o que ele fez aqui. Em todo espaço vazio, ele colocou um underline. O tr também pode ser usado para excluir alguma coisa. Então eu posso digitar tr -d de delete e eu quero deletar toda a letra A maiúscula. Então toda vez que ele encontrou uma letra A maiúscula, ele excluiu. Eu quero deletar tudo que esteja em uppercase, em maiúsculo. Ele deletou todas as letras em maiúsculo. Eu quero deletar todo o espaço em branco. Ele deletou tudo que estava em branco. Então essa é a principal função do tr. Apagar e substituir caracteres de uma string de texto. Próxima opção, próximo comando. Comando fmt. O comando fmt é de formatar. Então ele formata uma saída de texto. Vamos pegar aqui o nosso arquivo longo.txt. O fmt normalmente é usado quando você tem linhas muito longas e você quer que ela caiba na tela, quer reduzir o tamanho da linha. E para isso é usado o fmt. Se eu digitar fmt arquivo longo, ele vai reduzir o tamanho da linha. Na verdade, reduzir o tamanho, a quantidade de caracteres de cada linha.
O padrão do FMT é 75 caracteres por linha, mas você pode definir isso também usando a opção "-w". Então, se eu digitar "-w" 100, ele vai fazer cada linha com 100 caracteres no máximo. Se eu digitar "-w" 50, ele vai fazer cada linha com 50 caracteres apenas. Então, ele vai quebrar essa linha para manter esse tamanho. Então, essa é a única função do FMT. Você vai formatar arquivos longos ou que são muito irregulares. Essa é a principal função. Você tem outras opções aqui, você pode explorar, mas o "-w" é o mais usado, normalmente é isso que cai na prova. Outro comando semelhante é o PR. O PR ele foi criado para preparar um arquivo para impressão. Então é um Prepare for Print. Então ele prepara, ele pagina um arquivo texto como se ele fosse ser impresso. Então vou digitar aqui aluno PR arquivo longo sem nenhum argumento. Ele rodou aqui, não está mostrando, mas se eu subir a tela aqui, você vai ver que ele criou como se fosse um cabeçalho. Um cabeçalho e colocou em páginas. Página 1, página 2. Então ele criou páginas baseado naquele arquivo que eu fiz, como se fosse um livro, para que essa saída seja enviada para uma impressora. Tem várias opções aqui. Eu posso colocar, por exemplo, a opção "-l", que eu defino quantas linhas vai ter cada página. Então eu quero que cada página tenha 50 linhas. Então, a cada 50 linhas, ele criou uma página. Se eu colocar -30, a cada 30 linhas ele criou uma página. Pode ver que agora eu já tenho 4 páginas. Página 3, página 2, página 1. Posso também incluir um cabeçalho. Então, quero escrever o cabeçalho de cada página, curso LPI 1. Então, esse é meu cabeçalho. Então, cada página vai ter esse cabeçalho, curso LPI 1. Curso LPI 1. E aí você tem mais algumas opções. Então, se você digitar PR-help, você vai ver aqui algumas outras opções. Tamanho da página, tamanho de caracteres e assim por diante. Então, esse é o comando PR. O próximo comando que a gente vai estudar é o cut. O cut é um comando que a gente usa para recortar partes de um texto. Então, a gente pode delimitar por caracteres, por campos, um texto e recortar só a parte que nos interessa. Então, olhando novamente aqui o nosso arquivo de teste, eu posso dizer, usando o cut, que eu quero recortar os 5 primeiros caracteres do arquivo. Então, para isso eu uso a opção "-c" de caractere. Para isso, eu posso digitar de algumas formas diferentes. Então, posso delimitar do começo 1 ao 5. Então, estou dizendo do caractere 1 ao caractere 5. Ele recortou os primeiros 5 caracteres. Eu posso trocar aqui do caractere 5 ao caractere 10. Ele recorta do caractere 5 ao caractere 10 e me mostra. Eu posso definir só os caracteres que eu quero. Eu quero o 1, o 2 e o 5. Ele me retorna o caractere 1, 2 e 5. Outra forma de definir um range, a gente está fazendo aqui, por exemplo, de 1 ao 5, mas se eu remover o 1 aqui, tem o mesmo efeito, porque ele vai considerar do começo até o caractere 5. E outra forma é do caractere 5 para frente. Então, 5 traço, ele quer dizer do caractere 5 para frente. Então, essas são as formas de utilizar, definindo um range ou especificando os caracteres que eu quero. Outra opção que tem o mesmo efeito é o "-b". Se eu fizer isso com "-c", ele recorta os 5 primeiros caracteres. Se eu usar o B é de bytes. Como, nesse caso, um caractere é equivalente a um byte, o resultado é o mesmo. Então, o C e o B em arquivos de texto acabam tendo o mesmo resultado.
Outra funcionalidade que é até mais usada do que o "-c" é o "-f". O "-f" eu defino campos e extraio o conteúdo que eu quero baseado nesses campos. Então a gente pode considerar que cada palavra aqui é um campo. Então, campo 1, André, campo 2, Gonçalves, campo 1, Paulo, campo 2, Freitas, campo 1, campo 2, campo 3. Então eu posso definir que isso são campos. Nesse caso, eles estão separados por espaço. Então, eu posso definir o cut para falar toda vez que ele encontrar um espaço, ele considera um campo. E aqui pode ser um ponto e vírgula, 2 pontos, um pipe, depende do arquivo que você está trabalhando. Então, como que eu uso isso no cut? Eu vou digitar cut, eu vou usar a opção "-d" para definir o delimitador. Então, aqui eu defino que o delimitador dos meus campos vai ser um espaço em branco. E aí eu vou usar o "-f". Da mesma forma que eu estava usando o "-c", eu vou usar o "-f". Então, se eu quero o campo 1, "-f1". Então, eu estou extraindo aqui só o campo 1 do arquivo alunos. Então, ele escolheu só a primeira palavra aqui. Por que o Antônio Silva ele mostrou tudo? Porque ele não encontrou nenhum espaço em branco aqui. Então, como o delimitador dele é um espaço em branco, ele não encontrou espaço em branco, isso aqui tudo é o campo 1. Da mesma forma, eu posso usar os ranges, igual eu fazia com o "-c". Do 1 ao 3. Do caractere 1 ao caractere 3. A partir do caractere 2, 2 traços. Então, a partir do caractere 2. Caractere 1 e caractere 3. Desculpa. Campo 1 e campo 3. F é o de campo. Campo 1 e campo 3. Ele vai mostrar quando existiu o campo 3, ele mostra o campo 3. Então, esses são os usos do cut. O "-c" e "-b" pelos caracteres, o "-f" para definir os campos e o "-d" para o delimitador. O próximo comando é o sed. O sed é uma ferramenta muito poderosa, tem muitas funcionalidades, muitas formas de uso. Ele é usado principalmente em conjunto com expressões regulares, que a gente vai ver daqui a pouco, em outras aulas. E a gente vai retomar isso depois. Mas aqui a gente pode ver algumas funcionalidades mais simples dele que não usam expressões regulares. Nesse caso, ele é usado principalmente para procurar um conteúdo e substituir, e para deletar uma parte do texto, algumas linhas do arquivo. Então vamos ler aqui de novo o exemplo. A primeira forma que a gente vai ver aqui é procurar algo e substituir o conteúdo. Então, para isso eu vou digitar o sed. O comando sempre vai estar aqui dentro de aspas. Então, aqui dentro eu vou digitar o comando que eu quero. O comando para substituir é s/, o conteúdo que eu quero. Eu vou substituir Silva por Souza. Fecho aqui e defino o nome do arquivo. Defino o nome do arquivo. Então, toda vez que ele encontrou a palavra Silva, ele trocou por Souza. Então, por exemplo, aqui ele trocou Silva por Souza. Então, esse é o substituir. Uma característica interessante que é preciso saber, vamos ver aqui o alunos TXT. Vamos dizer que eu quero trocar o Ana por Maria. Você pode ver que aqui no Ana Cláudia ele trocou por Maria Cláudia. Aqui embaixo também ele trocou Maria, só que veja que tem um outro Ana aqui que ele não substituiu. Dessa forma de uso, ele só vai substituir a primeira ocorrência de uma linha. Ele ele analisa linha por linha, ele entrou na linha, encontrou Ana, trocou por Maria e já foi para a próxima linha. Para a gente substituir tudo dentro do texto, mesmo que haja mais de uma ocorrência na mesma linha, a gente tem que usar uma flag aqui, no final do comando, que é o /g. Então, eu tenho a expressão de procurar, substituir e uma flag aqui, um /g, que ele transforma isso em global, ou seja, funciona em várias palavras na mesma linha. Pode ver que nesse exemplo ele já substituiu as duas ocorrências aqui. Então essa é uma forma de uso.
A outra forma é usada para deletar uma linha. Então vamos ver aqui novamente o alunos. Eu vou usar o comando dessa forma. Sed. Eu vou definir que eu quero apagar da linha 3 até a linha 5. E dou um espaço e o D. E o nome do arquivo. Então o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu vou apagar da linha 3 até a linha 5. Então pode ver que ele apagou aqui o Maria Antonieto Souza, esse espaço em branco ele apagou e o Carlos Augusto ele apagou. E o próximo aqui é a Ana Cláudia. Então, com essa sintaxe eu apago da linha 3 à linha 5. Outra forma de apagar o conteúdo é procurando por uma palavra e apagar a linha que tem aquela palavra. Então, se eu ver aqui o alunos.txt, eu dizer que eu quero apagar sempre que aparecer a palavra Cláudia. Então, eu vou digitar sed, procurar por Cláudia, o barra é para procurar, e eu vou usar o comando D. Então, toda vez que eu encontrar a palavra Cláudia, que ele encontrar a palavra Cláudia, ele vai apagar essa linha, vai remover essa linha da saída. Então, esses são os usos do sed, os usos mais básicos do sed. Procurar por algo, por uma string e substituir, apagar um range de linhas e deletar uma linha que contém uma palavra, uma string, uma expressão. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre o sed. E por enquanto é isso. Esses foram os comandos do tópico 103.2, que tratou de tratamento de arquivos de texto e streams de texto. Então, essas são as principais formas de trabalhar e é isso que cai na prova sobre esse assunto. Na próxima aula a gente vai começar um novo tópico, então a gente se vê lá. Até mais!